Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Daremos continuidade ao nosso estudo por meio desse guia Descanso em Cristo, nosso novo guia. Estamos iniciando e a lição número 2, Inquietos e Rebeldes. Um título intrigante. Quero dizer que esse guia de estudos está me surpreendendo. Não sei se superou as suas expectativas, mas superou as minhas. Aí você me conta aí nos comentários o que você está achando dessa nova lição. Eu sugiro que você guarde essa lição, por quê? Porque cada semana o tema está rico, né? Você tem as histórias, os textos bíblicos e a aplicação. Então, se você guardar essa lição, daqui uns 5 anos, né, você pode pegar essa lição 2 aqui, vai na igreja, num culto de domingo, você pode utilizar isso aqui como esboço do seu sermão. Está muito bem trabalhado, muito bem fechado, né? Então fica aí uma dica para você que gosta de pregar ou para você que tem desejo de pregar e não sabe montar o sermão. Guarde essa lição, daqui a alguns anos, as pessoas não vão mais lembrar, você pode utilizar os textos, utilizar a estrutura, tudo bem? Vamos entrar diretamente no nosso estudo. Veremos exemplos de uma estranha inquietação, provocada não por desastres naturais iminentes, como terremotos, né, eventos na natureza, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiarem no Cristo, que oferece a todos os que vão a Ele em obediência, paz e satisfação. Então, na verdade, a inquietação ela nasce de um desejo desordenado pelas coisas do mundo. Ela nasce de paixões não crucificadas, de uma natureza humana não entregue ao poder de Cristo. E a lição vai trabalhar 3 histórias, 3 eventos onde o povo foi rebelde. O primeiro é a reclamação sobre a comida em Números 11, depois, porque só Moisés, é a reclamação para com a liderança de Moisés, e depois, porque não voltamos para o Egito, né? Porque estamos peregrinando aqui na terra. Então, depois que ele trabalha os 3 eventos de rebelião, ele diz como nós devemos nos portar diante da rebelião e qual é o paralelo entre Israel e a igreja. Olha que lição travada, fechada. 3 histórias, como eu me porto diante disso? Como crítico, como vou ridicularizar, vou postar nas mídias sociais? Não, como intercessor. E agora, qual é a relação disso com a igreja? Isso aqui é o resumo. Professores, essa estrutura, você vai trabalhar em cima disso aí. Inquietos em um deserto, leia Números 11, 1 a 5, do que os israelitas reclamaram. Vamos lá. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Então, reclamaram, Deus respondeu, né? Agora, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Note essa expressão, grande desejo, paixões desordenadas. Desejo de quê? Das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Quem teve o grande desejo foi o populacho, era um misto de gente que não era israelita, mas que vamos aí nessa aventura, né? O pessoal está saindo do Egito, mas nós somos amigos aqui, vizinhos. Então eram pessoas de outras nações que foram ali no meio e eles começaram a reclamar. E você vê, como diz a parte de segunda-feira, é contagioso. E os israelitas passaram a chorar e eles diziam, quem nos dará carne a comer? Eu tenho 3 crianças e uma delas é bem dramática, sabe? Mãe, tem esse azeitona no meu prato. Então, esse negócio de chorar por comida, nós lembramos de uma atitude infantil. Quem vai nos dar carne? Como eu preciso de carne para comer. Verso 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, não precisava nem comprar. Era só jogar a linha no rio Nilo e você pescava um peixe, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão esse maná, esse alimento vil, esse negócio maldito, maná, né? Só tem isso para comer. De que os israelitas reclamaram? Primeira coisa, da falta de conforto
queixou-se o povo de sua sorte, é o verso 1. A gente estava morando em casa, agora está em barraca, aqui faz calor de dia e frio de noite e não tá bom. E onde a gente vai tomar banho? E onde a gente tem banheiro, sabe? Queixou-se o povo de sua sorte. Depois, queixaram-se da falta de comidas variadas. Eu queria self-service, muitos pratos. Especialmente a queixa foi da carne. Há um destaque aqui da carne, tanto é que depois o Senhor envia a carne. Só havia maná. Reclamaram da provisão que Deus havia dado. Queridos irmãos, a Bíblia nos orienta a sermos contentes e satisfeitos em toda e qualquer situação. Qual texto você vai ler na sua classe? Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu e você precisamos imitar Paulo. Está quente, está frio, você está sentindo ali, mas não vamos reclamar. Você fez uma viagem com uma pessoa chata, não vamos reclamar. Vamos procurar olhar o melhor da vida. Mandaram uma mensagem desagradável para você no WhatsApp. Não vamos reclamar. A programação na igreja foi isso e aquilo. Vamos tentar melhorar. Vamos falar com a pessoa competente. Mas a vida de reclamão não é a vida de cristão. E eu sou um reclamão por natureza. Eu estou pregando para mim mesmo, viu? Eu sempre reclamei muito. E quando a gente reclama, nós distorcemos a realidade. Todo reclamão, ele exagera a situação. E eu tenho esse defeito. Eu estou lutando com ele. E eu estou procurando não reclamar de nada. Porque eu não vejo Jesus reclamar de alguma coisa. Eu não vejo Paulo reclamar de nada. Então, o alvo da minha vida é não reclamar de nada. Eu estou em treinamento. Estou pedindo para que o Espírito Santo regenere o meu coração. E você deve procurar o mesmo. Tanto sei, dizia Paulo, estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E você também. Tudo poderá em Jesus que o fortalece. O reclamar é uma atitude infantil, porque ele não muda as coisas. Se você está insatisfeito, você vai lá e fala com a pessoa competente e você muda a situação. Mas o reclamar é a criança, ela não sabe fazer nada, ela reclama. E a atitude de Paulo demonstra maturidade. Quem é reclamão demonstra um caráter infantil. Paulo sabia estar na presença de ricos e de pobres, ser honrado e ser humilhado, sem reclamar. Aprendi a viver contente em toda qualquer situação. E Deus vai ajudar você. Tudo posso naquele que me fortalece. Outro texto, 1 Timóteo 6, versos 6 e 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por que surge inquietação? Porque a gente olha, todo mundo tem aquele tênis e eu não tenho. Mas eu queria ter um tênis e aí você fica inquieto e seu foco sai do céu para pensar no tênis. Pode ser um carro novo, pode ser uma casa, pode ser uma comida, pode ser uma viagem. Precisamos ter contentamento com aquilo que Deus nos tem dado. Sempre haverá alguém mais rico que você. E aí, se você ficar se medindo com essa pessoa rica, você vai ficar frustrado. Toda vez que o tentador me mostra alguém que tem mais do que eu, alguém que é isso, eu preciso pensar assim, quantas pessoas têm menos do que eu? Se você recebe X de salário, lembre-se que tem gente que vive com salário mínimo. Mas Tiago, eu só recebo salário mínimo. Lembre-se que tem pessoas que não têm emprego. Tiago, mas eu não tenho emprego. Lembre-se de que tem pessoas que vivem em países com perseguição. E eu fico pensando, o Brasil tem muitos problemas, mas existem tantos países com maiores problemas, sem liberdade, com escravidão literal de fato. Então, vamos olhar o que existe de bom ao nosso lado e pararmos de reclamar. Os israelitas podiam desejar, olha, eu vi coisas incríveis, o Monte Sinai aqui fumegando, eu vi o Mar Vermelho se abrindo, eu pago qualquer coisa para poder ver isso aí, para participar disso aí. Lembre-se quando você era criança
E aí fazia o acampamento do clube de desbravadores. E minha mãe preocupada, você comeu, meu filho? A cama estava macia, cuidado para você não passar frio. Criança não está nem aí para isso. É o privilégio de poder ir para o acampamento. É o privilégio de poder estar na mata com os amigos ali no clube. Pouco importa o que você comeu, se não comeu, se estava frio, se você assou a batata no fogo e ela não assou direito. Pouco importava para nós crianças. A questão era o privilégio de estar participando. E os israelitas tinham o privilégio de participar daquela situação ali. Mas eles fecharam os olhos para tudo isso. Fecharam os olhos do privilégio de comer o maná. Como eu gostaria de comer maná. Eu poderia ficar 3 dias sem comer. Se Deus me desse a oportunidade de experimentar esse maná. De tanta nossa vontade de comer aquilo. Mas eles, só temos esse maná, só tem isso, só tem feijão e arroz. Isso pode partir para outras situações dentro da igreja. Você quer saber? Só tem essas histórias da Bíblia, só tem esses hinos do inário, porque só pode isso, porque só assim. Meu querido amigo, a Bíblia, ela é suficiente para toda e qualquer situação. Se a Bíblia não fosse suficiente, Deus teria nos dado outra coisa. Se o maná não fosse suficiente, Deus teria dado outra comida, mas o maná era suficiente e a Bíblia é o nosso pão espiritual de cada dia, ela é suficiente. Mas hoje as pessoas estão inquietas. E quantas vezes, vocês querem saber de mim? Conversem com os meus pais. Como eu fui um jovem inquieto, um jovem rebelde, inquieto com o sistema da igreja, inquieto com aquilo que estava, porque só desse jeito, e a gente quer inovar, quer fazer isso e aquilo para chamar, porque senão as pessoas não vêm para a igreja, porque existe a sensação de que só temos essas histórias da Bíblia, só temos esse texto, mas para chamar as pessoas da igreja, eu preciso fazer aquele A, aquele B, eu preciso daquela música, eu preciso de novidades, de invenções. E aí vem, essas histórias estão ruins. Eu trago histórias de super-heróis. As músicas do inário estão ruins e eu vou procurar outras coisas porque não satisfaz. Meu amigo, a paixão humana é um poço sem fundo. Se você ficar inquieto, nada vai suprir isso daí. E muito cuidado para que nós não reclamemos. Então, isso aqui se aplica a muitos casos. Mas a Bíblia é suficiente. A Bíblia transforma os corações até hoje. Não estou dizendo que você não pode usar slides, eu não estou dizendo que você não pode alterar a ordem do culto, eu não estou dizendo que você pode fazer uma programação em um lugar diferente, eu não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo das orientações que Deus nos deu. E Ele disse, faça assim. Aí, se a gente começa a se inquietar e fazer diferente, é rebelião. E como Deus tratou a rebelião? Nós vemos aqui no restante do capítulo 11 que Ele atendeu ou não atendeu o desejo do povo? Vocês querem carne? Ok, eu entendi. Eu vou dar carne para vocês comerem, né? Porquanto, está no verso 18, né? Choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Estava bom lá, eu não sei para que a gente veio para o deserto, né? Morar em barraca eu não sei por que Deus está fazendo isso com a gente. Íamos bem no deserto. E Deus falou, olha, eu vou dar carne, mas não vai ser um dia, 2 dias, eu vou dar carne assim, um mês inteiro, até sair pelo nariz. Está aqui, ó, verso 20, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Não tem variedade, dar-lhes carne e comerão um mês inteiro. E aqui no final diz que Deus enviou milhares de codornizes, e estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Taavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Muitas pessoas, quando conhecem a mensagem de saúde, ficam assustadas. Agora nós só vamos ter isso para comer? A mensagem de saúde é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de redenção, é uma mensagem de restauração. Mas no deserto vão ficar as pessoas que tiveram desejo da comida dos egípcios. Quibrote Taavá significa sepulturas do desejo. Aqui foram enterradas as pessoas que tinham desejo de comer aquilo que Deus disse para não comer. Senhor, mas os alhos, Tiago, os alhos, a cebola, não.
Eu não estou dizendo que você não vai comer isso. A reclamação ali foi acerca da variedade. Agora, eles também reclamaram que não tinha o item carne. Lá no Conselho sobre Regime Alimentar diz que a intenção de Deus era restaurar o vegetarianismo nesse episódio. Deus ele permitiu o consumo de carne após o dilúvio, e nesse episódio aqui ele fala, bom, já cresceu árvores por aí, né? O povo já está ambientado, já tem algumas cidades, né? Já tem agricultura. Então vamos retornar à condição pós-pecado e antes dilúvio, né? Vamos retornar a esse estágio. Mas o povo nunca aceitou a restrição de coração. E eles ficaram sepultados no desejo. Então Deus enviou a codornizes e enviou uma praga, um castigo. Em todas as 3 histórias você vai ver a estrutura. O povo fica inquieto por causa de paixões não santificadas. Reclama e Deus, depois, ele dá uma punição, um castigo. Segunda-feira, é contagioso. Leia Números 12, 1 a 3. Porque Miriam e Arão estavam perturbados. Olha, tivemos a reclamação do populacho que passa para o povo de Israel e agora ela vai para a própria liderança. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado uma mulher cusita. Disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tendo falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha a intertextualidade. O povo reclamava, mas Moisés era manso. Moisés não reclamava. Moisés reclamou uma vez, quando ele bateu, né, na pedra. E Deus, ele também recebeu um castigo de não entrar na terra. Mas aqui está o contraste, o povo inquieto e Moisés manso. A lição diz que eles estavam não aborrecidos com a esposa de Moisés. Aquilo era aparência. O problema mesmo era inquietação. Por que é só Moisés que está profetizando e nós não estamos profetizando? O foco da reclamação era o dom profético. Será que o Senhor falou somente por Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E aí, para disfarçar um pouco a rebelião, eles começam a botar defeito na mulher de Moisés. Muitas vezes, um pregador, um pastor, um líder da igreja, dá uma mensagem bíblica, e as pessoas falam assim, você viu? Ele nem cumprimentou as pessoas, né? Às vezes a pessoa estava na época de pandemia e não cumprimentou. Ou ele foi lá para frente e cumprimentou e as pessoas, tá vendo? Nessa época de pandemia ele ficou na frente da igreja cumprimentando todo mundo. Olha, você viu o relógio dele, um relógio caro, mas você viu também que em determinado ali da palestra ele falou, né? E as pessoas não gostaram da mensagem, mas ficaram colocando defeito em outras coisas para disfarçar a sua insatisfação com a mensagem que veio de Deus e não daquela pessoa. Mas existe uma outra aplicação, que é o foco aqui da lição, que é a insatisfação com o dom profético. O Senhor falou apenas com Moisés. Por que só Moisés? Porque ele fala só por meio de um homem e não fala por meio de uma mulher, que é Miriam, né? Porque ele é o nosso irmão mais novo, porque é o mais novo e não o mais velho. Isso aqui está disseminado no nosso mundo, por que assim e não desse jeito, né? E aí você tem várias teologias isso, teologia aquilo, menos a teologia bíblica, né? Mas outras teologias, tudo acontece. O que eu quero deixar claro aqui é que você tem uma insatisfação nesse caso com Moisés. Não tinha Bíblia escrita. A insatisfação é com Moisés. Miriam também era profeta. Tudo bem? Você pode falar, mas Miriam era profeta. Mas Deus estava se revelando a Moisés. Veja o verso 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Você, Miriam e Arão também eram profetas. Miriam era profetisa, está lá em Êxodo capítulo 15. Mas Moisés estava num grau diferente, porque Moisés falava boca a boca com Deus. Então Miriam estava em um outro degrau, não era o mesmo degrau que Moisés. E quando Jesus vem no Novo Testamento, a insatisfação e a inquietação fazem os líderes reclamarem. Lá em João 9 diz assim, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde que ele é.
E nos dias do Novo Testamento, também havia aquela coisa, sola escritura, né? Vinha Paulo e pregava e eles diziam assim, não, você não está no cânon da Bíblia, é sola escritura. Deus falou a Moisés, mas você está falando aqui, é sola escritura, o que vale mesmo é a Bíblia, era a Tanar, as escrituras hebraicas. E aí Pedro falava alguma coisa e as pessoas argumentavam, sabe como com Pedro? Ah, Pedro, mas Pedro não é teólogo, Pedro não estudou muito a fundo. Ora, o que dava autoridade para Pedro era o quê? Era o dom profético, ele era profeta, pronto, acabou. Ah, mas só vale o que Pedro e Paulo falam no Novo Testamento, que nós já... Irmãos, naqueles dias ali não tinha Novo Testamento. Alguma coisinha talvez estava escrito, lá por volta do ano 40, 50, 60, mas boa parte ainda estava separado, não estava num conjunto. O que estava em forma de livro era o Antigo Testamento. E as pessoas ficavam rejeitando o que Pedro dizia porque Pedro não é teólogo. Então, Paulo falava coisas que não estavam no Antigo Testamento, que a lei foi promulgada por meio de anjos. Onde que está isso no Antigo Testamento? Hoje, da mesma forma, a Igreja Adventista crê que existe um profeta, Ellen White, e existe uma rebelião imensa contra o dom de profecia. Talvez você já viu isso aí nas mídias sociais. Ah, Ellen White não é teóloga. Irmãos, e Pedro? Pedro era teólogo? A Bíblia diz que Pedro era iletrado, era um pescador simples. Então, o que dá autoridade aos escritos de Pedro não é o seu estudo, é o dom profético, ele recebeu o Espírito Santo. Então existe um nível superior entre o profeta e o teólogo. Eu quero dizer que o trabalho dos teólogos é importante, o trabalho dos teólogos é um auxílio. Tanto é que eu coloquei aqui vários livros de teologia. Agora, o trabalho dos teólogos não é infalível. Os teólogos jamais podem se sobrepor ao dom de profecia. Então, deixa eu colocar aqui esse livrinho aqui, Testemunhos, É um livro de Ellen White, a sua coleção principal. Você já leu? Depois você comente aí se você já leu alguns dos testemunhos. Eu recebi muitas pessoas falando, Tiago, eu estou lendo os testemunhos para a igreja que ficavam aqui em cima da mesa, Hoje temos livros de teologia, depois eu volto com os testemunhos, mas eu estou lendo os testemunhos para a igreja. Então, leia. Isso é uma palavra de um profeta. Está num nível superior a esses livros aqui, ok? Esses livros são falíveis. Esse livro aqui, ele reflete a luz provinda dos raios do trono de Deus, como a sua própria autora reivindica. Então é o seguinte, ou ela é doida, ok? Não sabia o que estava falando, ou ela é um verdadeiro profeta, porque sabia o que estava falando, porque ela reivindica que tudo que ela escreveu vem do trono de Deus, ou é um falso profeta, ok? Ou é uma impostora. Não tem como você permitir que, eu aceito umas coisas, não aceito outras. Então, eu vou colocar aqui e quero dizer que o trabalho dos teólogos é de auxílio, mas eles estão num patamar abaixo dos escritos proféticos da Bíblia e de Ellen White. E quando o trabalho dos teólogos contraria a Bíblia, ele não deve ser acolhido. Quando o trabalho dos teólogos contraria o que Ellen White escreveu, não deve ser acolhido. É como a reclamação de Miriam contra Moisés. Por que Deus só falou por meio de Ellen White? Será que não é para aquele tempo? E será que não é isso? Que não é isso? Não, ela não era teóloga. Olha aqui no grego, O que as pessoas estão querendo dizer, alegam, Como falaram da mulher de Moisés para despistar, eles falam assim, é a Bíblia, é só a Bíblia. Mas quando tem um profeta que disse, olha, esse texto, a explicação desse texto aqui é essa explicação. E aí o teólogo fala, não, mas a Bíblia diz diferente. O que aquele teólogo está querendo falar assim? Eu sei mais do que esse livro aqui. Porque não é o que a Bíblia mesmo está... Ele vai colocar isso aqui que a Bíblia está dizendo para disfarçar. É a mulher cozita. Moisés casou com a mulher cozita. Mas o que ele está querendo dizer é que a minha teologia, é a minha interpretação, que é melhor do que a interpretação autêntica pelo próprio Espírito Santo. Então, eu quero fazer aqui uma outra distinção, que é a seguinte. Na Igreja Adventista, nós entendemos que todos são teólogos. Então, ao compararmos texto da Bíblia com o texto da Bíblia, todo mundo, desde o doutor até a dona Mariazinha sem estudo, todos podem chegar à verdade. Todos. Não existe distinção entre sacerdotes e leigos, porque todos nós somos um em Cristo. Todos vocês, são ungidos, reino de sacerdotes. Todos nós somos
ungidos de Deus, é o que está lá nas cartas do Novo Testamento. Agora, na Igreja Católica Apostólica Romana, foi estabelecida uma distinção entre sacerdotes e leigos, de modo que somente sacerdotes, somente o magistério pode interpretar as Escrituras. E quando um leigo ele tem uma interpretação e o magistério diz que não é assim, ele não pode discordar do magistério. Quem tem a última palavra na Igreja Católica é o magistério, é a pessoa que estudou, é o teólogo. Não assim na Igreja Adventista, ok? Então, se um pastor chega na igreja e fala assim, olha, Deus vai entender que você pode trabalhar no sábado aí, não tem problema esse negócio dos 10 mandamentos, né, não vale mais. Aí você não pode obedecer esse pastor, ok? Nós devemos prestar obediência, liderança, devemos manifestar muito respeito, pessoas que estão se dedicando à vida para a pregação do evangelho. Mas quando vem a pessoa falar os 10 mandamentos não precisa mais, aí você vai ficar com a palavra de Deus, tudo bem? Então, cuidado com os escritos que dizem assim, olha, sola escritura, né? Ellen White é um profeta menor. E não existe essa diferença de profeta menor ou profeta maior, né? Profetas e profetinhas. Isso é a diferença pentecostal. Que você tem os profetas de hoje, eles podem errar, mas os profetas da Bíblia, eles estão num patamar superior. Agora você também tem no mormonismo, né, na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, que Joseph Smith é um profeta superior a Bíblia, né? Aí já é uma inversão. Como Ellen White, ela se relaciona com a Bíblia? Para eu responder essa pergunta, eu preciso voltar você no passado há 2000 anos, quando não havia Novo Testamento, e perguntar como os escritos de Paulo, que eram só cartas enviadas às igrejas, as cartas de Pedro, né, o livro de Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, como isso se relaciona com os profetas do Antigo Testamento? Porque se eu e você vivêssemos lá, muitas pessoas iam falar assim, é só a Escritura, né? É somente o que Moisés escreveu. Pedro, Paulo, isso aí não vale. Mas a partir do momento que eles também são, né, integrados ali no Novo Testamento, aí, então, né, eles foram aceitos aqui como profetas. E Ellen White, Tiago? Quem julga Ellen White é a Bíblia. Da mesma forma que quem julgava Pedro e Paulo era o Antigo Testamento. Agora, uma vez que Pedro e Paulo, João, né, Lucas, passaram no teste do Antigo Testamento, tudo o que eles falaram é palavra de Deus. Então, o pastor Rodrigo gravou um vídeo, né? Não sei se era o problema que eu tenho com Ellen White. E ele diz assim, uma vez, qual que é a questão de Ellen White? É isso aqui, não. A pergunta é, Ellen White é profeta? Ela tem o dom de profecia? Se ela tem o dom de profecia, se a Bíblia atesta que ela tem o dom de profecia, tudo que ela escreveu, tudo vale. Não existe esse negócio de, Paulo é profeta, mas eu aceito que isso aqui eu já não aceito, né? O que é opinião e o que Ellen White é opinião, o que não é. Ellen White diz que tudo que ela escreveu não é opinião dela. Ela mesma declarou, tudo que eu escrevi são os preciosos raios do trono de Deus vindo a mim. Não escrevo nenhum artigo, carta, né, para divulgar dos testemunhos ali que não seja material inspirado. Tudo bem? Então, eu estou querendo dizer que quando Pedro e Paulo foram aceitos, eles podem falar coisas que não estavam no Antigo Testamento. Uma vez que Ellen White é aceita como profeta verdadeira, e por isso a Bíblia tem essa precedência, okay? Quem julga a Bíblia é Ellen White. Uma vez que ela é aceita, ela é inspirada pelo mesmo Espírito e ela tem tanto quanto o mesmo valor. Ela foi aceita, seus escritos devem ser aceitos. E queridos amados, hoje existe uma rebelião, né? Muitos teólogos dizem, mas por que Deus só falou por meio de Ellen White? Deus não pode falar por meio dos teólogos? Os teólogos são um auxílio, mas precisam se dobrar diante do espírito de profecia, diante dos testemunhos. Ellen White escreveu coisas de caráter devocional, ela escreveu coisas de caráter poético, é verdade. Mas ela também escreveu livros de caráter teológico. O grande conflito, ela cita os textos. Olha, eu entendi isso aqui, ela coloca os textos como fundamento. São obras de caráter teológico, patriarcas e profetas. Então, lembre-se disso. Deus, ele enviou uma praga ali. Como Deus respondeu essa reclamação? Porque o Senhor foi severo para ressaltar a relevância do dom profético. Meu querido amigo, Deus quer ressaltar a relevância desses livros hoje aqui. Então, eu faço esses contrapontos, tudo bem?
Vamos para a terça-feira, inquietação leva à rebelião. Leia o relatório dos espias em Números 13. Em que ponto as expectativas dos israelitas foram frustradas? Vamos para Números 13. Veja aqui, ó, Números 11, Números 12, Números 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueve, os heteus, os ebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali também gigantes, os filhos de Enaque, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Não vai ter como, ó. As cidades são fortificadas, os soldados são gigantes, e a terra devora os seus moradores. É uma terra cheia de facções, cheia de cidade, aquilo vai ter guerra constante. Existem morros, né? Ali no Egito era só baixada, tudo plano, tudo tranquilo, né? Um rio para a gente pescar peixes de graça, um clima agradável o ano inteiro, e em alguns lugares ali em Canaã cai neve, né? A gente estava bem no Egito. Inquietação, rebelião contra o profeta de Deus. Toda vez que eu começo a criticar a palavra de Deus, eu tenho alta crítica, né? Métodos de interpretação alternativos. Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa. Em poucos anos, o livro Grande Conflito estará sob o mais ferrenho ataque. Por quê? Porque ele já começou. É com tristeza, mas John Paulin, teólogo da igreja, começou a falar que aquelas profecias ali de Apocalipse 13, 14, aquilo ali é para o tempo daquela época. Nós temos que rever essa interpretação adventista. É um teólogo adventista. E muitos outros estão se levantando porque Deus só falou por meio de Ellen White. Eles estão querendo rebaixar o dom profético e colocar a teologia é superior ao dom profético de Ellen White. E aí, para disfarçar, falam sola a escritura, né? Olha, isso aqui também é escritura. Se isso aqui é inspirado, isso aqui também é escritura de Deus. Foi Deus que mandou. Convite, compre essa série Testemunhos para a Igreja. Tiago, eu não sei ler. Faça como, né, muitos. Entre lá no YouTube, ouça. Se você não gosta de ler, ouça. Mas nós não vamos ter desculpa, irmãos, no dia do juízo. Porque é o seguinte, você tem isso aqui, você pode comprar na casa publicadora. Se você não quiser comprar, tem de graça na internet. Tem no aplicativo do celular, você baixa o aplicativo gratuito. Tem o White State, você tem tudo. Aí se você não quiser ler, você pode ouvir no YouTube, tudo bem? Agora, existe a reclamação contra o plano de Deus. Quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé. Leia Números 14, 1 a 10. O que aconteceu? Eles preferiram a morte do que continuar a viagem. E quando Calebe e Josué passaram a incentivar, Deus vai nos ajudar, nós vamos conseguir, eles pegaram pedras para apedrejar aquele povo. Queridos amigos, ela mesma fala que viriam tempos difíceis na igreja. O apóstolo Paulo também fala, Ellen White diz. E que um dos últimos enganos seria a negação dos escritos do dom profético. Qual, pois, a razão de ser a sacudidora? Foi-me mostrado que foi uma rejeição ao testemunho fiel da testemunha fiel e verdadeira. Então isso vai levar a sacudidura dentro de nós. Teologias, das mais diversas teologias, estão querendo entrar. Teologia, né, homossexual, teologia indígena, teologia feminista. Vocês têm visto tudo isso aí. E ninguém tem a humildade de se dobrar diante do assim diz o Senhor. De sermos humildes. Deus falou, eu vou confiar. É desse modo, não é do meu modo. Né? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul, ele manifestou o pecado de rebelião. É como o pecado de feitiçaria. A pessoa não quer mais pedir perdão. Ela até faz de conta que pede perdão, mas ela não se arrepende verdadeiramente. Veja aqui a parte de sexta-feira. Pareciam ter se arrependido com sinceridade, mas estavam mais tristes pelo resultado de sua má conduta do que pela ingratidão e desobediência que haviam demonstrado. Quando Saul foi rejeitado, o rei, ele queria que Samuel aparecesse ao lado dele diante do povo. Não porque ele queria mudança de vida, mas ele não queria perder o prestígio político.
E aí ele puxa a capa de Samuel. A capa se rasga e Samuel fala, hoje rasgou de ti o Senhor, rasgou de ti o reino. Muitos estão querendo puxar a capa de Ellen White para dizer, eu estou com Ellen White. Mas não estão querendo viver como essa coleção dos 9 testemunhos para a igreja nos diz. E pode existir a rebelião em nossos dias. Quando viram que o Senhor não mudou a sentença que tinham dado, seu espírito rebelde se revelou novamente e disseram que não voltariam mais para o deserto. Não, então agora a gente vai à força, nós vamos entrar na cidade. 3 histórias de rebelião, números 11, 12 e 13, dá um sermãozão isso aqui no futuro, quando as pessoas esquecerem da lição. Agora, que tipo de atitude nós devemos manifestar por pessoas, né, em rebelião? Deus disse a Moisés que destruiria todos e faria um novo povo. Né? Moisés seria uma espécie de Abraão. Todo mundo ia nascer de Moisés novamente. Como Moisés reagiu? Senhor, por favor, perdoa essas pessoas. Eu estou aqui para ajudar, eu me disponho, mas não faça isso. O que as outras pessoas vão pensar? Vão pensar que o Senhor não conseguiu introduzi-las na terra. Moisés argumentou, ele pleiteou, ele insistiu com Deus. A graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência. O perdão oferece novos recomeços. Houve o castigo. O castigo é necessário. A disciplina é para a redenção, é para a edificação. Tudo bem? O pai que ama o seu filho, ele disciplina. Embora perdoado, o povo enfrentaria as consequências de sua rebelião e aquela geração não entraria na terra prometida. Cuidado que Deus pode ouvir a sua reclamação. Eles falaram assim, olha, os nossos filhos vão ser escravos daqueles gigantes e nós vamos morrer aqui no deserto. Deus falou, ah é? É assim mesmo? Então só para provar que vocês estavam errados, eu vou determinar, vocês mesmos vão morrer no deserto. E os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser escravos daqueles gigantes, os filhos de vocês vão entrar. Porque os filhos de vocês vão ter um outro coração. O coração de vocês é de pedra, né? Sempre muitas reclamações. Então, eles poderiam ser salvos? Sim. Eles poderiam se arrepender, mas morreriam no deserto. O castigo seria esse. Então veja que a graça, onde que eu li aqui? Nunca pode ser barata. Embora perdoado, o povo enfrentaria as consequências. Parece juízo, no entanto é graça. Deus não poderia ter destruído todos e feito uma outra nação a partir de Moisés? Sim, nessa perspectiva, ao ele perdoar as pessoas e deixar que elas tenham uma nova chance de se arrependerem, foi graça. Tem a consequência. Não vão poder entrar na terra. Então, querido amigo, quando eu via alguma coisa errada na igreja, por muitas vezes eu ficava rindo. Eu ficava assim, ridicularizando. Olha o que o pastor falou, rapaz, está muito errado. Essa não é a atitude correta. Sabe por quê? Porque o selo de Deus será posto apenas sobre a testa daqueles que suspiram e gemem dos pecados que se cometem no meio de Jerusalém. Onde que está isso, Tiago? Ezequiel 19. Aliás, Ezequiel 9. Okay? O selo de Deus só será posto sobre a testa dos que gemem e suspiram. Então nós vemos muita rebelião por aí. Não devemos estar contentes e alegres. Devemos estar chorando, como Moisés, dizendo assim, poupa, Senhor, o teu povo. Dá uma nova chance dessas pessoas se arrependerem. Mas nos ajude, Senhor, porque não tem sido fácil. Essa é a atitude do povo de Deus. O povo de Deus, ele não deve chegar na internet, destruir a igreja. Eu vou agora denunciar os pecados de Babilônia. Tem um sermão assim, eu vou interromper o sermão. Existem os tempos e os modos. Pregue a verdade. Pregue a verdade. Então, o que eu quero dizer é que você deve se posicionar, mas com a posição de Moisés. Senhor, perdoa o teu povo, regenera o teu povo, nos ajude a entrar na terra. Quinta-feira, fé versus presunção. Qual é a diferença entre fé e presunção? Fé é você cumprir as condições que Deus lhe impõe e confiar que ele vai lhe dar a vitória. Saul foi fiel ou presunçoso? Foi presunçoso. Deus falou, espere por Samuel. Samuel vai fazer o sacrifício e você vai ganhar a batalha. Aí os soldados de Saul iam fugindo e ele, eu vou fazer o sacrifício aqui para a gente ter a bênção. Isso foi presunção. Porque ele confiou que ele tinha que tomar atitude, porque senão ele ia perder a guerra. Presunção, confiou nos méritos dele. Jonatas ganhou a guerra, ele e o escudeiro. Ele foi fiel. Se Deus nos mostrar que é para avançar, nós vamos avançar. Então, Jonatas, ele é fiel, porque ele faz a vontade do Senhor,
e confia na promessa. A presunção é você não fazer a vontade do Senhor, você quebra a aliança e mesmo assim Deus vai me dar aquilo. Vocês lembram da oração do mensalão? Senhor, abata os nossos inimigos, eles estão contra nós, mas nós cremos em Ti. Eles estavam com dinheiro de propina no bolso, mas confiantes que Deus os faria vitoriosos. Isso é presunção. Vamos ler aqui 1 Coríntios 10, 1 a 11. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, o maná, e beberam da mesma fonte da água que saía da rocha. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E não vos façais idólatras, não pratiquemos a imoralidade, não ponhamos o Senhor à prova, como eles fizeram e pereceram. Nem murmureis, nem andeis inquietos pelo que haveis de comer e beber, não sejais reclamões, porque eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Meus queridos irmãos, estudamos sobre as alianças no trimestre passado. Todas as lições falam sobre a história de Israel. Todas as lições que nós estudamos tocam no povo de Israel. E dizem que eles foram infiéis à aliança e por isso ficaram prostrados no deserto. Foram infiéis à aliança e o povo foi derrotado nas guerras. Foram infiéis à aliança e Deus não mandou chuva. Foram infiéis à aliança e foram para o cativeiro. Foram infiéis à aliança e rejeitaram a Cristo. E existe uma ideia de que hoje nós vamos também ser infiéis à aliança, mas vamos para o céu. Ora, de onde que foi que se tirou a ideia de que nós vamos viver como o povo de Israel vivia, lá e cá, e vamos ter um destino diferente? Ora, se eles quebraram a aliança e ficaram prostrados no deserto, se nós vivemos uma vida quebrando a aliança, ficaremos prostrados no deserto desse mundo. Eles reclamaram, querendo novidades, querendo coisas diferentes, uma programação nova, 7 dias para isso, e programação jovem, e isso e aquilo tudo, porque a Bíblia não era suficiente. Hoje também existe inquietação na igreja. Hoje também existe rebelião declarada e aberta contra o espírito de profecia. Isso não é novidade. Agora, você quer a fé ou você quer a presunção? Se você é humilde, você vai ler e você vai se dobrar, ok? Claro, se você é adventista e reconhece o dom profético. Temos aqui pessoas que não são adventistas, ok? Mas então, para os que não são adventistas, eu vou dizer isso aqui. Leia isso aqui e dobre-se diante do texto. Tudo bem? Isso declara a humildade. Hoje vivemos bips constantes de mensagens, uma enxurrada de mídias sem fim que chegam e o profundo zunido de entretenimento interminável. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz e com frequência a procuramos nos lugares errados. Como os israelitas reagiram ao juízo de Deus? Agora, Números 14, que lição maravilhosa, essa lição está fantástica. Números capítulo 14, depois de 3 eventos de rebelião e 3 castigos, Números 14, verso 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou triste. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. As pessoas têm uma concepção de que eles vão se desviar do Senhor na nova aliança e o Senhor será convosco. Isso não é fé. Estão chamando isso de justificação pela fé. Isso não é fé, isso é presunção. E aí ele acha que ele vai ter a teologia da crise, né? Ele quer ser fiel, mas ele não é fiel. Ele não faz aliança, ele não se apodera da força de Deus e faz paz. Não, mas ali nós vamos na marra. Isso é confiança nos próprios méritos. É querer receber as promessas sem cumprir as condições.
não cumpre os requisitos da aliança, espera receber a bênção da aliança. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram e foram derrotados. Eles não estavam arrependidos, mas eles ficaram tristes por não receberem aquilo que eles queriam. Ficaram tristes por perderem a recompensa, não tristes pelo pecado. Quando você fica triste pelo pecado, você se converte, você muda. O marido que está triste por trair a sua esposa e a esposa pede certas condições, ele precisa mudar. Se eu colocar aqui algum vídeo atacando, vamos imaginar alguém falando uma coisa má, eu falo, queridos irmãos, eu estou muito triste pelo vídeo que eu pus no canal. O que você espera de mim? Que eu tire o vídeo. Olha, eu estou triste, não é o que eu queria com esse vídeo. Então eu tiro o vídeo para demonstrar o meu arrependimento. Pareciam ter se arrependido com sinceridade, mas estavam mais tristes pelo resultado da sua conduta. Não deu certo, não conseguimos entrar em Canaã, do que pela ingratidão e desobediência. Eles não clamaram, Senhor Deus, por favor, perdoe. Nós pecamos mesmo, nós não tivemos fé em cumprir as condições que o Senhor nos exigia. Senhor, nós não queríamos ficar prostrados no deserto. O Senhor nos dá uma nova chance da gente poder entrar. Deus podia ter, me arrependido do mal que eu haveria feito. Deus poderia fazer isso. Mas eles confiaram nas suas próprias obras. Não, nós vamos entrar agora. E Deus não estava com eles. Sabe por que no fim dos dias Deus vai destruir os ímpios? Porque eles vão estar tristes. Não por haverem transgredido a lei de Deus, não por rejeitarem a pureza, não por amarem o pecado, mas por não terem podido entrar na Nova Jerusalém. Eles reconhecem o seu pecado, eles reconhecem a sua rebelião, mas não há desejo de mudança. Nem se Deus enviasse a sua graça, eles já não são mais abertos à regeneração. Eles se entristecem pelo que perderam, mas não se entristecem por haverem quebrado a sua aliança. Meu querido amigo, essa questão da rebelião é muito perigosa. E eu quero lhe dizer uma coisa, ela só vai aumentar. Porque quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, haverá mais presunção do que fé. Fé, emuná. O justo viverá pela fé. E a fé envolve fidelidade. Se você quer ter fé em Deus, seja fiel às condições. Seja fiel ao plano. Nós temos aqui um livro sobre evangelismo. Quer fazer evangelismo? Quer ter fé que Deus vai converter as pessoas? Faça conforme está lá no livro Evangelismo. Você quer ter uma boa saúde? Leia lá conselhos sobre regime alimentar, ciência do bom viver, conselhos sobre saúde. Você quer saber como deve ser a escola sabatina? Leia lá conselhos para a escola sabatina. Quer saber educar os filhos? Leia lá a filosofia adventista de educação e dobre a sua vida perante isso. Seja humilde. O profeta é superior aos teólogos. O profeta está em outro patamar. E muitas vezes o profeta reprova os meus pecados prediletos. E esse é o motivo que ela mesma diz, porque há tanta rejeição. Que nós possamos clamar ao lado das nossas camas ajoelhado, que o Senhor poupe o nosso povo, que nós possamos interceder pelos que estão rebeldes, que o Senhor possa restaurar essas pessoas e que nós possamos se unir e nos abraçar e caminhar rumo à Nova Jerusalém. Que um dia nós possamos chegar lá e abraçarmos a Jesus. Eu quero te abraçar, eu não te conheço, mas eu quero te abraçar. Quão bom era quando a gente estudava a lição junto. Nós vamos nos abraçar lá no céu. Que o Senhor perdoe as nossas rebeliões e nos dê um coração humilde e dispostos para ouvir a sua voz. Que Deus o abençoe.